Olá, meus amores, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje nós vamos iniciar, o nosso ciclo de aulas. Na verdade, nós já iniciamos com a explicação do nosso diagnóstico. Espero que vocês tenham gostado da aula. Mas essa é a nossa primeira aula com conteúdo, certo? De início, nós vamos dar uma revisada naqueles conteúdos passados, nos conteúdos que são importantes, certo? E para vocês, hoje eu trago as 4 operações básicas da matemática, ok? Vamos iniciar agora com a adição, gente. A adição, ela é uma das principais operações matemáticas. Junto a ela, nós temos a ideia de juntar, de agrupar elementos de conjuntos. A adição, ela é uma operação que é utilizada no nosso dia a dia sempre. Se a gente vai no supermercado comprar qualquer coisa, a gente utiliza a adição. Se a gente vai numa padaria, se a gente vai num banco, e até em casa mesmo a gente utiliza demais dessa operação, certo? Considerem 2 conjuntos. Um formado por círculos e outro formado por triângulos. Agora, imaginem que a nossa ideia seja juntar, seja saber a quantidade total de elementos que tem nos 2 conjuntos. Quando estamos realizando esse processo, nós estamos somando os elementos. E essa ideia de somar, essa ideia de juntar coisas, elementos, números, quantidades, isso está ligado a ideia de adição, que é a nossa operação. Quando a gente soma, quando a gente efetua uma adição, a gente utiliza um sinal para armar essa continha, que é esse sinalzinho aqui, o sinal de mais. Observarem, no conjunto dos círculos, nós temos 4 círculos dentro. E no conjunto dos triângulos, nós temos 2 triângulos dentro. Então, para a gente saber o total, basta a gente uni-los. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu juntei tudo e eu tive um único valor, um único total de elementos. Viram como é fácil? É muito fácil, né? Quando temos valores, quantidades pequenas, dá pra gente fazer mentalmente, dá pra gente graficamente, desenhando, para ficar mais fácil, como a gente fez aqui com os círculos e com os triângulos, porque é algo rápido. Agora, quando nós temos números maiores, aí nós precisamos armar essa adição. É por isso que é importante vocês saberem como armar uma adição, qualquer operação, na verdade. Mas como estamos falando de adição, é essa que eu vou passar para vocês agora, ok? Temos alguns elementos que compõem uma adição, que são as parcelas e a soma, ou total, que no caso é o resultado da operação. Imaginemos, que a gente tem o número 1.500 e o número 1.432. Nossa, são 2 números grandes. E se a gente for representar desenhando, a gente nunca mais acaba essa conta. Vamos desenhar 1.500 bolinhas com mais 1.432 triângulos. Fica algo muito extenso. Então, a gente precisa armar essa conta para que torne-se algo mais fácil, mais simples, mais rápido. Então, gente, não tem segredo. Para armar uma adição, basta unirmos as ordens. Lembre das ordens: unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e assim sucessivamente. Se colocarmos uma abaixo, então, armando certinho, colocando unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e assim sucessivamente, a gente consegue o resultado bem rápido, bem prático. É só juntar, somar os valores. No caso, nós temos 1.500 mais 1.432. Se vocês olharem, ficou as unidades, uma abaixo da outra, dezena, centena, unidade de milhar. Então, aqui eu tenho o 0 mais o 2. O 0, gente, ele não representa, quando a gente tem só o 0, uma unidade. Ele não representa unidade, é 0, nós não temos nenhuma unidade. Então, eu tenho 2 unidades, o 5 mais o 4, Nós temos 5 mais 4, então isso aqui ficou mais fácil, dá para fazer nos dedos, que dá 9, e o 1 mais o 1, que dá 2. Então, o resultado, 2.932, correto? Correto. Vamos a outro exemplo.
Então, vamos somar os números 5.854 mais o número 4.217. São números bem grandes. Então, a gente necessita, deve armar, utilizar a adição, certo? Então, vamos lá, gente. Como eu expliquei, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena, unidade de milhar abaixo de unidade de milhar. Se vier mais ordens, também segue dessa maneira. Então, vamos lá, ó. 4 mais 7. Quanto é 4 mais 7? 4 mais 7 vai dar 11. Então, eita, professora, eu vou colocar 11 aqui. Ok, 11 tem 2 algarismos, 1 e 1. E aí, será que é assim que eu faço? Não. Essa é uma regrinha que a gente precisa saber para que a gente não erre o resultado. Então, como vimos na aula de ordens e classes numéricas, o nosso sistema de numeração ele é decimal, então ele é de 10 em 10. Na hora que a gente for armar contas, né, adição também, nós precisamos ter esse princípio em mente, porque a cada 10 unidades nós já temos uma dezena. Então, qual é a regrinha que a gente utiliza para que a gente consiga efetuar essa adição? Como nós temos o número 11 como resultado, então, gente, do 11 nós vamos tirar uma dezena para colocar ela para ser somada das dezenas. Ou seja, se eu tiro de 11 10, vai ficar só 1. Então, o 1, que é o númerozinho de trás, que a gente trabalha assim, vai ficar embaixo. E o outro da frente, que é o que vai representar a dezena, ele sobe lá para a casinha das dezenas para se unir nas dezenas. Então, ali nas dezenas, ao invés de ficar agora 5 mais 1, que era o que a gente tinha, ficou 5, 1 mais 5 mais 1. Então, eu vou somar os 3. 1 mais 5, 6, com mais 1, 7. Então, eu vou colocar o 7 aqui como resultado. Por que eu vou colocar o 7? O 7, ele não é um número formado por 2 algarismos. Se fosse, aí nós faríamos a mesma coisa. O número de trás ficaria como resultado e o da frente iria para a casa da frente, representando lá, subindo a próxima ordem. Então, ali ficou 7 e nós temos na próxima o 8 mais o 2. 8 mais 2 dá 10. 10 já é uma dezena. Então, a gente não pode colocar ali os dois, o número 10, né? Porque a gente tem ainda o próximo para somar. Então, a gente vai colocar o 0 e a gente sobe o 1 para lá também, que ficou ali representado como uma unidade de milhar. Então, a gente vai juntar 5 mais 5 mais 4 mais 1, que vai dar 10. E aí, professor, esse 10 eu coloco ele inteiro ou eu coloco só o 0? Não. Como a continha está acabando aqui, nós não temos mais o que somar, aí já vai ficar o número completo, ou seja, o 10, resultando assim em 10.071. Naquela aula, né, das classes numéricas e das ordens, a gente consegue ver aí que esse número, ele tem duas classes. Nós temos a classe das unidades simples e nós temos a classe também das unidades de milhar, né? Colocando aí, a gente consegue ver um número com 5 algarismos, então ele tem 5 ordens, né? E cada valor, aí cada algarismo tem um valor posicional diferente. Então, gente, nada sobre adição, é isso aí, vamos passar para a próxima operação. Agora vamos falar um pouquinho sobre a subtração, que também é uma das 4 operações básicas da matemática, certo? Na qual, para cada 2 valores, um é subtraído do outro, ou seja, uma quantidade é retirada da outra, né? E esse resultado, o que sobra dessa retirada, é o resultado da subtração. Nós temos 3 elementos que compõem a subtração, certo? Minuendo, subtraindo e o resto ou diferença, né? Um ou outro, que é o resultado da subtração. E para representar uma subtração, nós também utilizamos um sinalzinho, assim como a adição, nós utilizamos o sinal de mais. Na subtração, nós utilizamos o sinal de menos. A subtração, ela na verdade, ela é o oposto da adição. Enquanto a adição a gente soma, a gente junta quantidades, né? Na subtração a gente tira valores, a gente não soma. Por exemplo, eu não tenho o valor 5 e eu vou somar 2 para aumentar. Na subtração é diferente, eu vou retirar esses 2, certo? Então, o resultado dessa subtração é chamado de resto ou diferença, certo?
Para resolver uma subtração, a técnica utilizada é bem parecida com a da adição, certo? Nós também temos que alinhar os valores posicionais, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, e assim sucessivamente, certo? Desde que a gente coloque o maior número sobre o menor, porque a gente vai estar extraindo um valor do outro, certo? Então, mas a técnica é basicamente a mesma na questão de armar mesmo, né, esse algoritmo, e é isso aí. Vamos ver alguns exemplos. Um exemplozinho bem simples, ó. Você tem 5 maçãs e você quer dar 3 para sua irmã. Então, eu tenho 5 e risco essas 3 maçãs que eu vou dar para minha irmã. Então, a subtração, ela consiste nisso. Um número ser extraído do outro, uma quantidade ser extraída da outra. E aí, o que sobra, né, dessa subtração é o resultado dela. Então, se eu tenho 5 maçãs e eu vou tirar 3, vão me sobrar 2 maçãs. 2 é o resultado dessa subtração. Simples, porém, nós temos aquelas, né, que são necessárias a utilização do algoritmo, de armar exatamente a continha, certo? E fazer devagarzinho para que não erre o resultado, tá bom? Aí nós temos algumas subtrações que são chamadas, eu chamo, né, subtração com reserva ou subtração sem reserva. Um exemplo de subtração sem reserva é esse daqui, que é 432 menos 221. Então, a gente arma direitinho, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena. Se tiver outras ordens, também uma abaixo da outra certinho, certo? Sempre colocando aquele de maior valor em cima, né, porque a gente vai extrair o de baixo, o menor, aliás. E aí nós começamos de trás para frente, certo? 2 menos 1, então eu tenho 2. Se eu tiro 1, vai ficar 1. Então, 1 é o meu resultado. Agora, 3 menos 2, eu tenho 3, eu vou tirar 2, sobra 1 também, 1 é o resultado. E eu tenho 4 menos 2, que sobra 2 e fica 2 no resultado. Então, vamos ver, né, um exemplo da nossa subtração com reserva, que é esse exemplo aqui. Nós temos 445 menos 173. Ah, professora, mas 173 é menor que 445. Dá tranquilo para subtrair. Certo, dá tranquilo para subtrair. Mas na hora de armar, que a gente vai encontrar alguns obstáculos que também são simples de resolver, certo? Basta a gente utilizar das regrinhas que a gente consegue. Então, vamos lá. Começando, 5 menos 3, o 5 ele é maior que 3? Vamos subtrair tranquilo. 5 menos 3 sobra 2, então 2 fica ali no resultado. Nas dezenas, nós já temos 4 menos 7. Então, 4 menos 7 para nós é um pequeno problema. Por quê? Porque o 4 ele é menor que o 7. Então, eu tenho 4 maçãs e eu vou dar 7 para minha irmã. Como é que eu vou dar 7 para minha irmã se eu só tenho 4 maçãs? Então, aí está o enigmazinho que a gente vai resolver nessa subtração, certo? Nessa armação. Eu não vou mentir, gosto de utilizar aquele método mesmo que eu aprendi, né? O método de antigamente, que é aquele métodozinho do pegou emprestado. Para mim é o mais eficiente. Então, é ele que eu vou repassar para vocês novamente, como aqui é só uma revisão. Então, eu tenho 4 para tirar 7 e não dá. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar emprestado daquela minha ordem vizinha, certo? Então, 4 é a dezena. A minha ordem vizinha, né, a maior, é a centena. Então, é ela que vai me emprestar esse valor. Então, a gente sempre pega, gente, em forma de dezena. Ele vem emprestado para nós em forma de dezena. Ou seja, eu vou pegar uma unidade de lá e vai ficar 14, ao invés de ficar 4. 14 menos 7, certo? Que no caso o resultado vai dar 7. Embaixo vai ficar 7. E obviamente, né, como a centena me emprestou esse número 1, essa unidade, essa dezena, enfim, o que chegou lá em forma de dezena, nós extraímos dela. Ela era 4 centenas e ela ficou agora 3, porque ela me deu 1. E eu preciso devolver, né? Tudo que eu pego emprestado eu preciso devolver. Ninguém vai ficar com as coisas dos outros. Enfim, então aí o método que eu utilizo e repasso para os meus alunos é aquele que a gente devolve embaixo, certo? Então, embaixo eu tenho 1. Eu peguei 1 de cima e eu devolvo embaixo somando, certo?
Ou seja, ao invés de embaixo ficar 1, vai ficar agora 2. Ficou 3 em cima menos 2 embaixo, que o resultado é 1. Então, gente, de subtração é basicamente isso, certo? É um método, né? Uma operação matemática que ela é utilizada, né, para descobrir diferenças. A gente tira um valor de outro, certo? A adição a gente junta um valor a outro. E essas são as duas operações simples, assim, básicas mesmo da matemática. Nós vamos ver agora a multiplicação e em seguida nós veremos a divisão, tá bom?